Já passou quase um ano desde que o telescópio espacial James Webb enviou a sua primeira imagem, depois de ter ficado totalmente operacional no dia 11 de julho de 2022. Desde então, tem enviado algumas imagens impressionantes, como esta imagem NIRCam da nebulosa Carina, que mostra inúmeras estrelas em formação anteriormente invisíveis para outros telescópios. E esta imagem dos pilares da criação, tirada pelo instrumento de infravermelho médio do telescópio espacial James Webb, tem um aspecto assustador. Além de todas as imagens de cair o queixo que estamos recebendo, o principal objetivo do James Webb é ajudar os cientistas a descobrir mais sobre a origem do universo, observando as primeiras galáxias que se formaram no universo primitivo. O que é que o telescópio James Webb descobriu recentemente com seu poderoso olhar infravermelho, e será que estamos mais perto de compreender o universo e nossas origens? Prepare-se para descobrir e veja as imagens incríveis que obteve, incluindo objetos do nosso próprio sistema solar como nunca os viu antes. O principal objetivo do telescópio James Webb é recuar no tempo e tentar descobrir as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. A primeira imagem do telescópio é a mais longínqua que a humanidade já viu, tanto em termos de tempo como de distância, mais próxima do início dos tempos e do limite do universo observável. A imagem nítida no infravermelho próximo fez sobressair estruturas tênues em galáxias extremamente distantes, nos dando a visão mais detalhada do universo primitivo que já vimos antes. A especialidade do Webb é a obtenção de imagens em luz infravermelha. À medida que a luz viaja cada vez mais longe, se estica para uma porção infravermelha do espectro visível, a porção que os humanos não veem a olho nu. A esta luz chama-se desvio para vermelho, e astrônomos medem o quanto a luz se esticou, o que indica a idade do objeto de onde a luz provém. Um desvio para o vermelho mais elevado significa que a luz percorreu uma distância maior, e menos elevado significa que o objeto está mais próximo. O observatório James Webb pode ver atrás no tempo, até 13,5 bilhões de anos atrás. Os astrônomos determinaram que o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Dito isto, o telescópio espacial pode não ser capaz de captar tudo desde o momento após o Big Bang, mas está muito perto. Pouco depois do telescópio ter ficado operacional e ter começado a enviar imagens, os astrônomos detectaram algo completamente inesperado. 6 galáxias maciças que existiram entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang. O mais surpreendente é que os objetos são muito mais maciços do que se esperava. Os investigadores esperavam encontrar galáxias pequenas e jovens nesta altura após o Big Bang. Mas a verdadeira surpresa é que as galáxias encontradas pelos astrônomos são tão desenvolvidas e maduras como a nossa Via Láctea. Estas galáxias são tão maciças que são incompatíveis com 99% dos modelos que representam as primeiras galáxias do universo. A grande questão é como que estas galáxias cresceram tanto e tão rapidamente após o Big Bang. Ninguém tem a certeza e os investigadores ainda estão tentando descobrir. Esta descoberta cria de fato problemas para a ciência e põe em causa todo o quadro da formação das primeiras galáxias. Mas o telescópio James Webb encontrou muito mais do que apenas galáxias antigas, algo que é assustadoramente sinistro. As poderosas câmeras a bordo do Observatório Espacial de 10 bilhões de dólares detectaram algo que ninguém poderia ter imaginado. O mais antigo buraco negro conhecido em todo o universo. Um buraco negro supermassivo que é 10 milhões de vezes mais pesado que o Sol e está situado no centro de uma galáxia infantil que se formou apenas 570 milhões de anos após o início do universo. Este monstro cósmico poderá ser apenas um dos muitos buracos negros que cresceram até atingirem tamanhos enormes durante a aurora cósmica, 100 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo brilhou por bilhões de anos. É o primeiro que foi descoberto no espectro de desvio para o vermelho que o telescópio Webb consegue ver, mas os investigadores dizem que deve haver muitos desses buracos negros gigantes à espreita.
Uma vez que a luz viaja a uma velocidade fixa através do vácuo do espaço, quanto mais fundo os astrônomos olham para o universo, mais distante é a luz que interceptam, e portanto mais longe no tempo vem. Então qual é a galáxia mais antiga que a humanidade viu até agora e o que é que realmente se encontra no limite do universo observável? Uma das galáxias que o Webb capturou do universo primitivo formou-se apenas 235 milhões de anos após o Big Bang, o que faz dela a galáxia mais antiga que alguma vez vimos. Foi dado ao nome de CEERS 93316. Você pode olhar essa foto e pensar que não parece tão incrível assim. Mas lembre-se que ela está a uns espantosos 35 bilhões de anos-luz de distância. É apenas uma das 6 galáxias antigas que estão sendo estudadas atualmente. O telescópio Webb também vem capturando imagens de galáxias mais próximas. Esta é uma das primeiras imagens do quinteto de Stephan divulgadas pela NASA a partir do James Webb. Na imagem podem-se ver 5 galáxias. 4 delas estão puxando e esticando-se umas às outras numa dança gravitacional cósmica. Se olharmos para a mesma imagem do telescópio Hubble, reparamos que há muito menos estrelas e galáxias visíveis em comparação com a imagem do James Webb. O telescópio também capturou galáxias deformadas no espaço profundo. O observatório foi apontado para um aglomerado de galáxias que se encontra a cerca de 6,3 bilhões de anos-luz de distância. Este aglomerado tem tanto peso estelar e planetário que literalmente deforma o espaço, e a área deformada distorce e amplia objetos maciços à distância. Os astrônomos chamam isso de lente gravitacional, e o James Webb capturou um excelente exemplo deste efeito. Recentemente, o James Webb capturou outra coisa incrível. Esta imagem mostra um enorme objeto semelhante a uma estrela com um núcleo branco brilhante e 6 pontas de cor laranja. O que estamos realmente vendo aqui são 2 galáxias chamadas ARP 2020, que estão a 250 milhões de anos-luz de distância, que estão colidindo e fundindo-se uma na outra. A luz que se vê na imagem brilha tanto como 1 trilhão de sóis. Mesmo a nossa galáxia da Via Láctea, com todas suas estrelas, brilha apenas 10 bilhões de vezes mais do que o Sol. Esta gigantesca colisão começou, de fato, há cerca de 700 milhões de anos, causando uma enorme explosão de novas estrelas. Por acaso, o mesmo vai acontecer à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda, que está nesse momento se aproximando de nós a 110 km por segundo, ou seja, a 395 mil km por hora. Mas não se preocupem, isso só vai acontecer a 4 bilhões de anos. E já que estamos falando dos nossos vizinhos, o James Webb capturou algumas imagens incríveis de objetos do nosso próprio sistema solar. Em agosto de 2022, o James Webb fixou seu olhar infravermelho no planeta Júpiter, e o que enviou foi uma imagem fantasmagórica do gigante gasoso em infravermelhos. O telescópio Hubble capturou algumas imagens belas de Júpiter, mas o telescópio Webb mostra detalhes que o Hubble não consegue ver, e até pode ver um anel tênue à volta do planeta, com as auroras norte e sul brilhando intensamente. Para mostrar o seu incrível poder de imagem, o telescópio espacial voltou seu olhar para o sistema solar exterior com sua câmera de infravermelho próxima e capturou o planeta gigante gelado, Netuno, como nunca antes visto. O que surpreendeu a todos foram os anéis de poeira à volta do planeta. Mas não é tudo. Depois da imagem de Netuno, divulgada em 2022, o telescópio James Webb capturou aquela que poderá ser a imagem mais nítida de Urano já tirada. Na imagem ampliada é possível ver 11 dos 13 anéis conhecidos à volta do planeta e também o polo norte do planeta. Para aqueles que não conhecem Urano, o gigante gelado situa-se a 2,9 bilhões de quilômetros do Sol e ele é único no sentido que orbita de lado num ângulo de 90 graus em relação ao plano da sua órbita. A imagem mostra sua sensibilidade e capacidade de capturar até os anéis mais tênues à volta dos planetas. A imagem original é igualmente espantosa e é possível ver várias estrelas ao fundo por trás do planeta. Mas não é só de imagens incrivelmente belas que o James Webb é capaz. Aquele enorme espelho e os instrumentos precisos também foram desenvolvidos para procurar atmosferas em planetas distantes. Se tem dito que, se descobrirmos outro planeta com vida ou algum tipo de civilização, a forma mais fácil seria olhar para a atmosfera de um planeta. O primeiro alvo a testar os instrumentos foi um planeta que já falamos muito no canal,
O gigante gasoso quente e inchado chamado WASP-96b, que é um dos 5.000 exoplanetas confirmados localizados na galáxia da Via Láctea. Situado a cerca de 1.150 anos-luz de distância na constelação de Fênix, tem uma massa inferior à metade da de Júpiter e um diâmetro de 1,2 vezes superior. Orbita extremamente perto da sua estrela, a apenas 1/9 da distância entre Mercúrio e o Sol, e tem uma temperatura de superfície de 537 graus Celsius. Esta imagem pode não ser tão incrível como as cósmicas, mas é muito interessante porque mostra em que consiste a atmosfera do WASP-B. A forma como o observatório faz isso é medindo a curva de luz que atravessa a atmosfera do planeta a partir da sua estrela hospedeira. O espectro de transmissão mostrou a assinatura inequívoca de água, indicações de neblina e evidência de nuvens que se pensava não existirem no planeta quente com base em observações anteriores. O telescópio Webb não encontrou sinais de biologia, mas a água é um ingrediente-chave para a vida, por isso tudo é possível. Ainda mais recente, o telescópio James Webb encontrou um planeta com 99% do tamanho da Terra que orbita uma pequena estrela vermelha. Chamado de LHS 475b, situa-se a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Agora que o James Webb está encontrando mais planetas, combinado com a capacidade de verificar a atmosfera desses planetas, alguns investigadores pensam que estamos mais perto do que nunca de encontrar vida ou até mesmo outra civilização num planeta distante. E para garantir que você não perca nenhuma das novas descobertas do telescópio espacial James Webb ou qualquer outra descoberta incrível do universo, não se esqueça de ficar atento por aqui. Obrigado por assistir.